Graça e paz, igreja, paz no Senhor para vocês. Passando aqui para ministrar mais uma palavrinha que Deus colocou no meu coração. Amém? Aproveitar que ontem eu ouvi uma pregação muito boa, né? Gostei muito, né? Me edificou muito, né? De uma irmã minha, né? Da igreja que eu frequento, da igreja que eu sou membro, né? Da igreja do pastor Cláudio. E que fala da viúva de Serepta. Amém? E me tocou muito essa pregação dela, até porque eu já estava estudando o livro de Elias, né? Então Deus ministrou uma palavrinha, né? Só para poder dar mais uma coisa boa no que ela falou ontem, né? Então eu vou vir com uma outra palavrinha aqui, né? Que está lá no livro de Reis 17, né? Primeiras Reis, Primeira Reis 17, capítulo 8. Amém? Está escrito assim, ó. A viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor. Levanta-te e vai até Serepta, que é de Sidom e que habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que a sustente. Então Elias se levantou e foi até Serepta. Chegando lá, ele encontrou uma mulher que estava ali, viúva, que estava ali apanhando lenha. Amém? Apanhando lenha. E ele chamou ela e falou assim, ó, vai e me traga um pouco de água para que eu beba, né? E ela indo buscar, ela chamou e falou assim, e ele chamou e falou assim, traga-me agora também um bocado de pão da tua mão, né? E ela disse, Senhor, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de pão, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, né? E Elias continuou dizendo, não, vai lá e traga essa farinha, esse azeite, faça um bocado de pão para mim, para eu comer, e depois você faz para o seu filho para você comer. E ela continuou repetindo, Senhor, mas eu não tenho nada, eu só tenho um bocado de pão e um pouco de azeite, para que eu possa comer eu e meu filho, para que a gente não morra, né? Mas ele insistiu, de tanto insistir, ela foi lá e fez o pão e deu para ele comer, né? E depois Elias, que todo mundo já conhece a história, não vou repetir que a irmã falou ontem, né? Elias pegou esse azeite, falou para ela, vai, reúne todas as vasilhas que você tiver, né? E traga para cá. Então Elias pegou esse azeite, esse pouco de azeite que ela tinha, pediu para ela reunir todas as vasilhas que ela tinha. E Elias, com aquele pouco de azeite, ele começou a encher as vasilhas dela. E ali o azeite se transbordou na vasilha, né? Então teve azeite para ela comer, azeite e farinha para ela comer o mês todo, até quando, né? Estivesse transbordando, né? E para ela ainda pagar as dívidas dela, né? Amém? Eu não vou falar tudo porque a gente já sabe, né? O livro de Elias, todo mundo já conhece essa passagem dos reis lá, né? Então eu quero botar uma aplicação aqui, que a primeira coisa que Deus me ensinou no meu coração, que eu aprendi aqui, que a primeira aplicação foi assim, ó. O profeta pergunta para ela assim, ó. Vou falar no idioma mais moderno, porque as pessoas entendem melhor. O profeta ali estava perguntando para ela assim, ó. O que você tem na sua casa, né? Mulher, o que você tem aí, né? E ela falava para ele, Senhor, a sua serva não tem nada. A sua serva só tem só um pouco de farinha e uma garrafa de azeite, né? E ele respondia, mas o que você tem? Ela falava, Senhor, a sua serva não tem nada. Ela só tem um pouco de farinha e uma garrafa de azeite. Então, repara que a expressão que ela usa na Bíblia, que ela fala assim, ó, a sua serva não tem nada, né? Então, é essa a expressão que ela usa, né? A sua serva não tem nada. Mas ela tinha alguma coisa. Amém, igreja? Ela tinha uma garrafa de azeite e um bocado de farinha, né? Mas para ela, né, por tudo que ela estava passando naquele momento, né, por tudo, na concepção dela, ela não tinha nada. Na concepção dela, ela não tinha nada. Porque ela achava que aquele pouco de azeite e aquele pouco de farinha não era suficiente para ela resolver os problemas que ela estava enfrentando naquele momento. Não era suficiente para ela pagar as dívidas dela. Amém? Mas ela tinha alguma coisa. Ela não podia falar, quando o profeta perguntou o que você tem na sua casa, ela não podia falar que não tinha nada. Ela tinha. Amém?
Ela tinha um pouco de farinha e uma garrafa de azeite. Amém? Então aí é que o profeta vai usar esse azeite, né, para liberar bênção na vida dela. Amém? Então o profeta usa aquilo que ela disse que não é nada, usa aquilo que ela disse que não é nada, para liberar bênção na vida dela, para multiplicar, né, o azeite dela, com aquilo que ela disse que não é nada. Porque às vezes a gente está tão cheio de problemas, está tão cheio tá com dificuldade, a gente tenta até resolver as coisas sozinha, a gente está tão cheia de coisas para resolver, que a gente acha que o que a gente tem não é nada. Que a gente acha com o nosso próprio, porque que a gente quer resolver com o nosso próprio punho, com a nossa própria força. Aí a gente olha e fala, eu não tenho nada. Mas a viúva ela tinha uma garrafa de azeite e ela tinha uma botilha, um bocado de farinha. Então ela tinha alguma coisa. Amém, igreja? Então ela tinha alguma coisa. Isso aqui é pra gente aprender também, que às vezes Deus ele transforma o pouco em muito. Eu tenho um ditado que eu uso para mim, que eu falo que pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Amém? Então, às vezes, Deus confunde as coisas pequenas. Ele usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Às vezes, Deus usa as coisas poucas, o pouco, para confundir o muito. Amém? Então, o profeta transformou esse azeite na vida dela. Ele entrou para a vida dela, usou aquilo que ela tinha, que ela achava que não era nada, e com aquele pouco que ela tinha, ele multiplicou a bênção na vida dela. Então ele fez isso, né? Ele multiplicou a bênção na vida dela. Porque o que é pequeno para mim é muito para Deus, né? Porque aquilo que a gente acha pequeno, que a gente não acha, ou pouco, que a gente não acha suficiente, para Deus é muito. Se a gente coloca na mão de Deus, é muito. Deus, ele multiplica. Se a gente confia em Deus, Deus, ele não vai deixar nos faltar. Mas aquela mulher não confiou. Aquela mulher não confiou no profeta, que pediu para lhe dar o pão, né? E não confiou naquele pouco que ela tinha. Ela menosprezou esse pouco. Amém, igreja? Então, às vezes, a gente não pode... A gente sabe, às vezes a gente às vezes a gente faz sem querer, de menosprezar o que é pouco, né? Às vezes é sem intenção, às vezes a gente está cheio de problema mesmo, que a gente acha que não vai dar certo, que não adianta. Amém? Então foi o que ela fez. Ela menosprezou esse pouco, né? E o profeta Elias mostrou para ela que, mesmo com pouco, ela tinha alguma coisa. Mesmo sendo pouco, ela tinha. Então ali eu vejo um pouco de ingratidão também da parte dela, de não agradecer o pouco que ela tinha. Ela só reclamava, né? Eu já tenho pouco, ainda vem um profeta querer tirar o meu pouco. Amém? Então isso me deixa muitas lições, que às vezes a gente acha que o pouco não é nada. Mas, como eu falei, Deus ele usa o pouco para confundir o muito. Às vezes Deus usa as coisas pequenas também para confundir as coisas grandes. Amém? Então a gente nunca deve menosprezar o pouco que a gente tem. E muito pelo contrário, a gente tem que agradecer, né? Porque quando a gente coloca as coisas de Deus, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente coloca as nossas coisas, o nosso pouco nas mãos de Deus, Deus ele consegue transformar, Deus ele consegue multiplicar. Amém? Então a gente não pode menosprezar o pouco, né? A gente tem que estar sempre glorificando, mesmo pouco, a gente tem que glorificar em nome do Senhor, entendeu? Porque se a gente ficar olhando para nossas circunstâncias, se a gente ficar olhando para o nosso problema, se a gente ficar olhando só para nós, a gente perde a bênção. Amém, igreja? A gente perde a bênção. Olha só, Deus abençoou ela com um profeta, amém? E abençoou ela com um azeite, porque Deus mandou aquele profeta ali, ela achando que aquele profeta ia comer
o pouco que ela tinha, mas não. Deus mandou ele lá para ele multiplicar, pegar o pouco que ela tinha e multiplicar. Amém? Então a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de achar que Deus não é capaz de transformar o pouco no muito. Porque Deus é fiel e Ele faz milagre. Amém? Então, eu tô rindo aqui porque eu aprendo muito a cada dia, né? Que uma vez eu dando um testemunho, eu disse que eu aprendi a viver com pouco. E tô aprendendo a viver com pouco. Amém? Então, hoje em dia eu aprendo a viver com pouco e Deus está sempre me surpreendendo. Quando eu acho que as coisas não vão acontecer, Deus está sempre me surpreendendo. Então essa palavrinha eu quero que você deixe no coração, deixar no coração de vocês para dizer que, mesmo sendo pouco, bota na mão de Deus. Não tenta fazer sozinho. Não tenta achar que se você quer aquilo ali é menosprezar aquele pouco. Bota na mão de Deus, que Deus ele é soberano para poder multiplicar. Amém, igreja? Deus é soberano para poder fazer milagre. Então não faça como a viúva serepta, não menospreze o pouco que você tem. Agradeça. Porque é assim que a gente vai conseguir olhar para o céu e falar, Senhor, obrigado. Amém? Então eu deixo essa palavrinha para vocês aí, tá? Então cuidado para quando a gente for desprezar aquilo que é pequeno na nossa vida. Porque Deus ele faz o pequeno ficar grande. Deus ele faz o pouco virar muito. Amém? Fica na paz e até a próxima.